que Deus está dizendo aqui nessa noite: não adianta vir, não adianta sentar, tem que estar trabalhando. A respeito do texto, e o contexto vai dizer que Jesus está passeando em meio a uma praia. Quem quiser acompanhar Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41. Eu falei Mateus, me perdoa, tá? Quem quiser acompanhar a pregação, Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Amém? Então Jesus agora ele está disposto a levantar algumas pessoas para participar do ministério com ele, porque de fato Jesus tem uma chamada tão grande, mas tão grande, a chamada de Cristo é tão grande, que ele vai precisar de algumas pessoas para estar com ele. Que de fato, pastor, a chamada é tão grande, mas tão grande, que ele não consegue executar sozinho. Ele vai precisar chamar alguém. E a Bíblia diz que não é o chamar, era o escolher. Ele vai escolher alguém que de fato precisa participar da chamada com Cristo. Entenda que Cristo tem uma chamada, e a chamada é tão grande que ele precisa e necessita a convocação de algumas pessoas. Para quê? Para uma distribuição de ferramenta. Jesus está chamando algumas pessoas para uma distribuição de ferramenta. Então Jesus logo vai andar na beira de uma praia, e ele vai olhar. Jesus está observando o próprio cenário dele, e ele está enxergando algumas pessoas trabalhando. Diga para quem está do teu lado: trabalhando, 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 trabalhando. Então Jesus agora, ele vai escolher alguém que está trabalhando. Ele vai olhar para um já lavando as redes e vai dizer: olha, você quer vir após mim? Deixa essa rede aí e venha me seguir. Tu não será mais pescador, tu será pescador de homens. Agora Jesus está num chamado para chamar alguém para estar com Jesus. O que me chama a atenção é que Jesus nunca vai chamar alguém que de fato está parado. Jesus sempre vai chamar alguém que de fato está trabalhando, que de fato está fazendo alguma coisa. Jesus nunca vai chamar alguém que de fato senta, que de fato cruza os braços. Ele vai olhar para alguém e vai dizer: não, se estiver trabalhando, pode vir, porque a seara é grande. Se estiver trabalhando, pode vir, porque a seara é grande. Eita, olha o que Deus está dizendo aqui nessa noite: não adianta vir, não adianta sentar, tem que estar trabalhando. Por quê, Pablo? Porque enquanto você trabalha, Deus alaba. Enquanto você trabalha, Deus desenvolve. Por quê, Pablo? Porque o chamado é uma caixa de presente. Eu vou entregar um chamado na mão do pastor. Me calauá. Eu olho para ele e vejo que tem o chamado. Pastor, desenvolve o chamado para mim. Ele precisa fazer o quê? Abrir a caixa. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite?
está com o chamado, mas está sentado. Jesus já te escolheu lá na praia. Jesus já te chamou lá na praia. Tem cara de quem tem chamado, tem jeito de quem tem chamado, fala igual quem tem chamado, prega mais quem tem chamado. Mas Deus está dizendo: é necessário desenvolvimento. Desenvolvimento. Por quê? Que de fato Jesus escolheu 12 apóstolos para estar para desenvolver um chamado. Que de fato Jesus vai chamar 12 apóstolos para dar continuação naquilo que ele vai começar. Porque Jesus começa uma igreja e ele vai dizer: olha, a minha igreja, ela não pode parar. Então, se ela não pode parar, Jesus sabendo, escuta, do seu chamado, que a cruz do Calvário um dia iria bater de frente com ele, ele poderia dizer: olha, o meu chamado aqui hoje é simplesmente escolher e ensinar. Para quê? Porque enquanto Jesus escolhe, enquanto Jesus ensina, ele está ensinando para uma continuação daquilo que ele começou. Eu olho para você hoje e vejo que você é alguém que tem que dar continuação naquilo que Cristo começou. Você é alguém que Deus levantou para ser continuação daquilo que Cristo começou. Você entende isso? Que Cristo está na beira de uma praia, o chamado. E a Bíblia vai dizer, livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que já é chegado a tarde. Jesus levanta de manhã, pastor. Jesus vai de manhã até a tarde, operando milagres. Que de fato vai chegar à tarde, e ele vai dar uma ordem. Para quem? Para os chamados. E a ordem é: montem no barco e atravessa para onde? Para o outro lado. Ponto. A Bíblia diz que existia uma multidão. Era, pastor, uma multidão? Se a ordem foi dada no meio de uma multidão, escuta, a ordem foi dada no meio de uma multidão. É mais do que 10, é mais do que 20, é mais do que 30, é mais do que 40, vamos além, é mais do que 500 pessoas. Vamos mais do que 5.000 pessoas. E Cristo vai dar uma ordem dizendo: montem e atravessa. O segredo não é montar. O segredo é no meio de uma multidão você reconhecer a voz do Cristo que te chamou. Porque a Bíblia diz que lá havia com ele outros pequenos barcos. Eco nunca foi voz. Voz é voz, eco é eco. Então Jesus vai dar uma ordem para os discípulos montarem no barco. E o grande segredo é que
que o barco que Jesus aponta, eu preciso ter o direcionamento em que barco eu estou montando. Porque de fato, no meio de uma multidão, eu preciso saber quem fala comigo. Eu preciso saber quem me ordena. Eu preciso saber quem está me dando ordens. Em meio a uma multidão, eu preciso saber realmente quem é a voz do Espírito de Deus que fala comigo. Eu estou pregando isso aqui, sabe por quê? Porque estamos esquecendo a voz do Espírito Santo. Tem muita gente que já não sabe quem é mais o Espírito Santo. Tem muita gente que já não sabe mais, que no meio de uma multidão está ouvindo várias vozes. Mas o Espírito de Deus me trouxe aqui só para te dizer uma coisa: eco é eco, voz é voz. Quando eu falo no teu ouvido. O Espírito Santo está dizendo, o Espírito de Deus está dizendo: não te deixo confundido, eu não te trago dúvidas, eu não te trago incertezas. É Deus dizendo para alguém aqui nessa noite: sabe a resposta que te traz dúvida? Deus está dizendo: aprenda a ouvir a voz do Espírito de Deus. Porque de fato no bar, na praia, não existe só um barco, existe vários. Existem vários barcos. A Bíblia diz que existem vários barcos. Não é só o de Jesus, pastor. Existe o de Jesus, e a Bíblia diz, e também havia outros pequenos barcos. Só que de fato eu montei. Aí Jesus sopra, o vento me leva. O vento está me levando. O vento está me levando. O vento está me levando. E é tão forte isso aqui, que enquanto o vento leva, toda vez que eu olho para trás, eu me torno mais distante da onde Jesus me chamou. Por quê? Porque eu estou em uma caminhada. Eu até posso olhar para trás, mas está longe da onde eu saí. Está longe da onde eu saí. E a Bíblia diz que o barco está no meio de um mar. E o vento é tão contrário que de fato o texto chega a dizer que as águas estão entrando dentro do... O barco por cima das águas ele vai. O barco por cima das águas, olha, ó. Pastor, e as águas por cima do barco? O barco por cima da água, ele... E a água por cima do barco. Só que de fato Jesus está dormindo na polpa do barco. E quem está na polpa está na onde? Na direção. Que de fato existia quantos barquinhos? Outros pequenos,
mas só tinha um, que Jesus estava deitado na polpa. Que de fato Jesus, a Bíblia diz que ele está dor. Pastor, mas espera aí. Ele chamou os pescadores com ele, não chamou? E não estava no barco? Mas pescador tem experiência com vento no mar, não tem? O lugar é familiar para ele? E por que que a Bíblia diz que eles temeram? Se os pescadores que têm experiência com Deus, experiência no mar, experiência na pesca, quando viu o vento disse: e agora? Todo lugar. Eu vou liberar isso aqui para você aprender e tomar posse dessa palavra. O barco dos discípulos. Os discípulos perderam a direção. Quando você montar no barco que Cristo te mandou, você tenha certeza de duas coisas: de uma saída e de uma chegada. E a direção? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu estou todo arrepiado, mas Deus está dizendo: no barco que eu te mandei montar, o vento pode soprar, mas eu ainda continuo. Você não conhece o caminho, mas eu te ordenei. Você não conhece o caminho. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que está montado dentro do barco e está dizendo: Deus, está entrando água, Deus, vai afundar, Deus. Mas Deus está te dizendo nessa noite, Deus está te dizendo nessa noite, Deus está te dizendo nessa noite, Deus está te dizendo nessa noite: não te ordenei eu. Eita! Não te ordenei eu. Remaia, Uramacanda Larabaracheia, e me calabarassuri me caia. Pegou. Ela macalabachandarabaia, remicalamaturi me calabaracheia. Desceu. É Deus dizendo: Satanás está olhando para você e está dizendo: não vai chegar, vai cair, vai parar. Mas Deus está dizendo: Jesus ainda está na polpa do barco, e a qualquer momento Ele vai se levantar e vai dizer: a paz, aquieta-te vento, aquieta-te mar. Escute isso aqui, escute isso aqui, escute isso aqui. Pastor, escute isso aqui. Pastor, olha aqui. Os discípulos vão acordar Cristo e dizer assim: ó, mestre, você precisa acordar. Jesus vai dizer assim: ó, a paz, aquieta-te vento. Pastor, os discípulos vão olhar para Jesus e dizer assim: quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Sabe o que os discípulos nos ensinam aqui nessa noite? É que eles andavam com Jesus, é que eles participaram de alguns milagres com Jesus, mas que de fato não sabe quem Jesus é. Porque você anda com Jesus, você ora com Jesus, você canta com Jesus, você prega com Jesus, você montou no barco com Jesus. Se fosse para eu finalizar a mensagem agora, eu finalizaria dizendo: a palavra que Jesus falou para os discípulos: por que temeres, homens de pouca fé. Pouca o quê? Fé. Deus está te dizendo, mulher de pouca fé, homem de pouca fé. Você não tem visto o que eu tenho feito na tua vida para chegar até aqui? Você não tem visto o que eu tenho feito para você chegar até aqui? Você só não morreu porque eu estava contigo. Eita, a casa só não caiu porque eu estava contigo. Não foi tudo água abaixo porque eu estava contigo. Você não passou fome porque eu estava contigo. Para você saber que Deus está falando com você, lembra do dia que o alimento faltou. Isso aqui não é emocionalismo, não, é que o Espírito Santo está dizendo para mim: diga para minha igreja lembrar de mim, quando eu fiz o que ninguém fez, quando eu estava onde ninguém estava, quando você orou, quando você chorou, todo mundo te abandonou, mas eu estava lá. Deus está dizendo: homem e mulher de pouca fé. O que Deus tem que fazer para você acreditar mais? O que Deus tem que fazer para você acreditar mais? Eu estou pregando para alguém que tem chamado aqui nessa noite, e o barco está, eu estou pregando para alguém que está dentro do barco, mas o olho está lá na praia. Eu estou pregando para alguém que está dentro do barco, mas o olho não sai da praia. Eu estou pregando para alguém que está com a mão assim no barco, e com o corpo na água. Nessa noite, Jesus coloca a mão para fora do barco e te estende a mão para te dizer: olha, o que eu tenho contigo ainda não acabou. O que eu tenho contigo ainda tem continuação. Não vai morrer do jeito que está, não vai parar do jeito que está. O Espírito de Deus me trouxe lá de Alto Paraná para te dizer uma coisa: se foi Cristo que te chamou, se verdadeiramente você está dentro do barco que Deus te colocou, não desça, não para. Por quê, Pablo? Porque do outro lado ainda tem missão para você fazer. Ainda do outro lado tem missão para você fazer. Não é esse vento que vai te matar, não é essa prova que vai te matar, não é essa fraqueza
fraqueza que vai te matar, não é essa angústia que vai te matar, não é esse desespero que vai te matar, não é essa depressão que vai te matar. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, Deus está dizendo: se você quiser força, estenda as tuas mãos, estenda as tuas mãos. O Espírito de Deus está pegando na tua mão aí hoje. O Espírito de Deus está pegando na tua mão aí hoje. O Espírito de Deus está pegando na tua mão hoje. Porque eu vejo pessoas dizendo: eu não tenho força para orar, eu não tenho força para ser quem eu era na presença de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito brada dentro de mim dizendo: tem vidas aqui nessa noite que está dizendo: Deus, eu estou só pela misericórdia, eu não consigo, eu não tenho força. Deus manda eu te dizer: quer força? Pega. Quer graça? Pega. Em no nome de Jesus, Deus libera força, libera graça, libera unção, libera ânimo, libera coragem. Vai recebendo em nome de Jesus. Não vai parar, não vai parar, não vai parar. Cadê o grupo de louvor para louvar aqui em nome de Jesus? Eu quero te liberar uma palavra de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Por mais difícil que esteja, por mais difícil que esteja, por mais difícil que seja, não para. Por mais complicado que seja, não para. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Você é privilegiada. Você é privilegiado. Não é hora de desanimar. Ei, já montou no barco? Já montou? Já montou no barco? E uma vez que você montou no barco, não tem como descer mais. Vem ajuda, mas Jesus ainda está no caminho. Suas mãos Ele vai sustentar. Então olhe para o céu, vem ajuda. Muitas vezes sua fé oscila querendo parar. Lembranças do passado vêm, querem paralisar. Grande medo, incerteza, barreira pra continuar. Vem as dúvidas lhe segurar, mas Jesus ainda está no caminho. Suas mãos Ele vai sustentar. Então olhe para o céu, vem ajuda. Mas Jesus ainda está no caminho. Suas mãos Ele vai sustentar. Então olhe para o céu, vem ajuda.
mas Jesus ainda está no caminho. Suas mãos Ele vai sustentar. Então olhe para o céu, vem ajuda, vem ajuda.